A gratidão é um sentimento que demonstra que a criatura já saiu do estágio do primitivismo. Já está saindo para os patamares do raciocínio moral. Então lembremos-nos sempre de agradecer pelos benefícios que recebermos dos amigos, dos irmãos, pais, mestres, e isso é um sinal de bom senso moral. Mas a verdadeira gratidão é aquela que não esquece, no tempo, os que serviram no anonimato, os que permitiram o nosso crescimento individual, os que contribuíram para a nossa sólida formação, mesmo que, em algum momento, por algum motivo, eles tenham seguido por outros caminhos muitas vezes diversos e distantes, bem longe dos nossos. Onde quer que estejam, não esqueçamos de lhes transmitir a nossa gratidão por tudo que representaram nas nossas vidas. Giuseppe Verdi, o extraordinário compositor italiano, perdeu 2 filhos que morreram na infância. Já faltava pouco para terminar de compor uma excelente ópera cômica, um giorno de regno, um dia de reinado. Morreu a sua esposa, Margherita Baresi, apenas com 27 anos de idade. Desgostoso, Verdi prometeu nunca mais compor. Sem crédito, com fome, um dia andando na rua, a esmo, sem rumo, viu uma mulher assando castanhas para vender. Gentilmente perguntou-lhe se ela trocaria algumas castanhas pelo seu cascolo. Aquela senhora olhou para ele e, mesmo sem o conhecer, entregou-lhe um pacote com castanhas e não quis receber o agasalho. Anos mais tarde, ultrapassados os desgostos e não resistindo ao seu impulso próprio de gênio criador, só óperas foram 28, agora, conhecendo a fama depois do sucesso em Milão, sobretudo após a estreia da ópera Nabucco, Verdi era um homem verdadeiramente rico. Mas não se esqueceu. Foi em busca da mulher das castanhas. E após questioná-la, perguntando-lhe se lembrava dele, Verdi afirma, depois de ela lhe dizer que não. Mas Verdi diz-lhe, mas eu lembro-me da senhora e nunca mais esquecerei o seu gesto carinhoso. Agasalhou-a com um belo chale que lhe ofereceu para que ela pudesse vencer a friagem das horas e deu-lhe uma expressiva soma em dinheiro e desapareceu na noite. Abençoados aqueles que não esquecem as bênçãos recebidas, os favores que lhes sejam ofertados. O ato de agradecer é superior a qualquer dogma religioso e sabemos que não nos faltam motivos para agradecer. Espalhemos então sempre o aroma delicado da gratidão, porque é o perfume que acondicionamos no frasco da alma. Aquele que é grato deixa sempre esse perfume desvanecer-se de forma sutil, envolvendo aqueles a quem é grato. E isso muitas vezes deixa uma aura de bem-estar. Quando a gratidão se manifesta, é como uma brisa. A brisa que abraça a tarde morna,
com a sua presença. A gratidão refaz corações e aumenta a disposição para novas realizações, sobretudo em prol do próximo. Ouçamos um comovente relato, muito divulgado, mas expressivo, da gratidão de uma irmã menor e a compreensão de um adulto carinhoso. O homem, por detrás do balcão, olhava para a rua de uma forma distraída. Uma garotinha aproximou-se da loja e apertou o seu narizinho contra o vidro da montra. Os olhos da cor do céu, bem azuis, brilharam quando ela viu um determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis que tinha puxado o interesse da sua visão. Com voz de anjo, aquela pequenina disse: "É para a minha irmã. Por favor, pode fazer um embrulho bem bonito para oferta?" O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e com suavidade perguntou-lhe: "Quanto dinheiro é que tu tens?" Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo enrodilhado, foi desfazendo os nós, colocou sobre o balcão e feliz disse: "Isto dá para pagar, não dá?" Eram apenas algumas moedas, mas moedas que ela exibia orgulhosamente. "Sabe, eu quero dar este colar azul à minha irmã mais velha, porque desde que a nossa mãe morreu, ela cuida de nós e nem sequer tem tempo para ela. Hoje é o seu aniversário e tenho a certeza que ela ficará feliz com o colar porque ele também é da cor dos seus olhos." Aquele homem foi para o interior da loja, colocou o colar num estojo aveludado, embrulhou-o cuidadosamente com papel vermelho lustroso e aprimorou o remate final, um vistoso laço de fita verde. Apenas lhe disse: "Toma e leva com cuidado." Ela saiu feliz, saltitando rua abaixo como um passarito ligeiro. O dia ainda não tinha acabado quando uma linda jovem de longos cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis entrou naquela loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho, embora agora desfeito, e perguntou: "Este colar foi comprado aqui?" "Foi sim, menina." "E quanto custou?" "Ah", disse o ourives, "manda a ética que o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente." A moça continuou: "Mas minha irmã tinha somente algumas moedas? O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo." O homem apanhou os tojos, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita nova e devolveu-a à jovem, dizendo: "Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha." O silêncio encheu aquela pequena loja e 2 lágrimas rolaram pela face da jovem, enquanto as suas lindas mãos acariciavam o embrulho e ela, profundamente grata e emocionada, retornou ao lar. Esta também é uma verdadeira doação. É dar-se por inteiro sem restrições. Gratidão de quem ama não coloca limites
para os gestos de ternura. A gratidão é sempre manifestação dos espíritos que têm a riqueza de sentimentos nobres, como o altruísmo. Sejamos então sempre gratos, mas não esperemos reconhecimento de ninguém. A gratidão é um dever, que não aquece apenas a quem a recebe, mas também reconforta quem a oferece. Apesar da gratidão ser um dever, ainda poucos de nós a cultivamos. Ou por temperamento, às vezes retraímo-nos quando deveríamos exteriorizar o sentimento. Por não partilharmos os tesouros da boa palavra e da gentileza, esses tesouros vão enferrujando e ficam trancados nos cofres bafientos dos corações. Quantas dádivas, oportunidades, bênçãos e favores recolhemos sem dizermos nada, além de uma formal e fria expressão de reconhecimento. Conta-se que durante a luta pela conquista da independência dos Estados Unidos, tiveram a ajuda de um nobre francês, de nome Lafayette, Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert Dumoutier, mais conhecido como Marquês de Lafayette. Ele participou naquela guerra de libertação com o posto de general e foi líder da Guarda Nacional Francesa durante a época da Revolução. Pela sua maneira de ser, logo se tornou amigo de George Washington e tomou-o por modelo. Em 1824, já idoso, Lafayette visitou cada estado do território da União Americana, recebendo muitas honrarias, imensas recepções, bailes, jantares que se iam sucedendo dia após dia. E numa dessas recepções, apresentou-se na fila dos convidados para o saudar, para saudar aquele nobre e velho francês, um soldado, vestido com um uniforme todo roto. Nas mãos trazia ainda um mosquete, uma das primeiras armas de fogo. E ao ombro, um velho pedaço de cobertor. Quando chegou à frente de Lafayette, o veterano bateu a continência e perguntou-lhe: "Sabe quem eu sou?" O general respondeu com franqueza: "Na verdade, não. Não o reconheço. Pois vou avivar-lhe a memória, general. Numa noite gelada, o senhor fazia a ronda. Encontrou uma sentinela com roupas leves, descalço, sem meias. Estava quase a morrer de frio. O senhor tomou-lhe a arma das mãos e ordenou: vai à minha cabana. Lá encontrarás meias, um cobertor e fogo aceso. Depois de te aqueceres, traz um cobertor para mim. Enquanto isso, eu ficarei no teu lugar de guarda." O soldado obedeceu àquelas ordens. Quando voltou para o posto, o general rasgou o cobertor em 2 pedaços. Ficou com uma das partes e deu a outra ao sentinela. "General, aqui está uma das metades do cobertor, pois eu sou a sentinela cuja vida o senhor salvou." A regra de ouro é sempre bem dizer aqueles que nos ofertam assistência e auxílio. Não desconsideremos a gratidão, seja nos gestos de ternura, nas palavras cálidas, na atenção gentil, nos sorrisos expressivos de afeto espontâneo. Doemos sempre a nossa expressão de reconhecimento aos que se tornam nossos protetores na terra.
não esquecendo que eles representam a materialização do amor de Deus na dura jornada que muitas vezes nos cabe trilhar. Lafayette tinha somente 19 anos de idade quando deixou o seu país para lutar pela liberdade americana. E ao chegar aos Estados Unidos, afirmou que ia para aprender e não para ensinar. Também em nome da amizade que devotou a George Washington, deu ao seu próprio filho o nome Washington. Morreu a 20 de maio de 1834 e encontra-se sepultado no cemitério de Picpus, em Paris, debaixo da terra trazida da sepultura de George Washington, de Monte Vernon. Praticamente todos conhecem o cemitério Père Lachaise. O Picpus é um cemitério menos conhecido, mas é um local trágico. Trágico do período de terror dos revolucionários franceses. Porque eles transformaram aquele local, que era um convento, o convento de Chanonese de Saint-Augustin, transformaram aqueles jardins do convento numa vala comum. Entre 13 de junho e 27 de julho, charretes trouxeram os corpos de 1.306 vítimas, de todas as idades e classes sociais, guilhotinadas na praça do Trône Renversé. As famílias dos aristocratas decapitados acabaram por comprar aqueles terrenos das valas comuns para erigir hoje o tal conhecido cemitério de Picpus. E aquele herói de que falámos da independência americana, o Marquês de Lafayette, foi enterrado aqui em 1834, ao lado de sua esposa, cuja irmã, mãe e avô haviam sido decapitados e julgados numa dessas valas. Em 1917, já Primeira Grande Guerra, quando os americanos se aliaram à França, o coronel Stanton homenageou aquele marquês no cemitério que falámos, pronunciando perante o seu túmulo, num simbólico 4 de julho, Lafayette, aqui estamos nós. Então, até que ponto a gratidão à amizade se pode expressar pelos nossos gestos, pelos nossos desejos? Mas Lafayette também conheceu a ingratidão, porque, ao tentar deter a violência dos revolucionários franceses, foi perseguido pelos jacobinos e preso. Durante 5 longos anos, ele conheceu o sabor amargo do cárcere, até a sua libertação ser negociada por um jovem e vitorioso general, Napoleão. Tornou-se cidadão americano em vida, mas só recebeu a gratidão do Congresso americano com a cidadania honorária dos Estados Unidos apenas em 2002. Foram precisos 168 anos para que os governantes americanos fossem gratos. Pelas suas ações e desempenho, tanto para a França como para os Estados Unidos, ficou conhecido como o herói dos dois mundos. Então, a ingratidão é um fruto amargo. E é o fruto amargo que está pendente de uma árvore, a árvore do egoísmo. O homem, porque possui a faculdade de pensar, atribui-se direitos que está longe de merecer, embora por vezes tenha esse merecimento.
como consequência, tudo aquilo que recebe da vida, para essa gente egoísta, lhe parece insignificante em relação ao que espera conquistar. Facilmente, então, se afasta dos afagos gentis, dos corações generosos, da família, esquecido de ser grato. O ingrato esquece com muita facilidade. Não as coisas más, mas esquece as coisas boas que fizeram por ele. O ingrato vive no seu mundo, buscando apenas os seus próprios interesses. É um tipo de pessoa que se torna cega. E outra característica da sua personalidade é a desobediência. A desobediência que leva à rebeldia e à infidelidade. Como o ingrato acha que sabe das coisas, não ouve ninguém. Não aceita aconselhamento de ninguém. Não considera ninguém capaz de liderá-lo ou de aconselhá-lo. O ingrato finge aceitar, mas na verdade não se quer submeter à autoridade. Porque ele realmente acredita que sabe tudo o que é o melhor para si. A ingratidão acaba por também ter muito a ver com a falta de educação. Deveríamos ser treinados desde a infância para ter um comportamento grato. Isso deve ocorrer no processo da educação da criança. Quando ensinamos uma criança a dizer obrigado às pessoas, sobretudo àquelas que a servem ou a ajudam, estamos ensinando essa criança a ser grata. E isso deve fazer parte do plano educativo. Mas a educação não é apenas isso ou etiqueta, protocolo, formalidade. Não. Porque isso não é o que gera a gratidão. Gratidão tem que partir do nosso coração e não sair apenas da boca para fora. Quem está ao lado e convive com o ingrato sempre sofre. Apenas conhecemos alguém, uma pessoa, que não sofreu quando conviveu com o ingrato. Foi Jesus. Ele nunca rejeitou Judas. Porquê? Jesus tinha uma, entre muitas, característica. Ele não se iludia com relação às pessoas. Ele não gerava expectativas. Jesus não fantasiava, não idolatrava. Amava sem se iludir. Então Jesus não se decepcionou com Judas, pelo contrário. Ele se preparou para o que vinha a seguir. A ilusão fere muito. E isso acontece porque quando ela cai, tudo o que foi fundado sobre ela, ilusão, cai junto, desfaz-se. E isto serve para todas as áreas da nossa vida, mas principalmente para os relacionamentos. Muitas traições podem aparecer nas nossas vidas, faz parte. Mas nós teremos que aprender a lidar com cada uma delas e não deixar que elas destruam a nossa capacidade de amar e de acreditar no amor verdadeiro e querer, desejar na mudança das pessoas. Ninguém vai ser igual para sempre. A verdadeira gratidão está ligada ao exercício de nos vermos. Ela nasce daí. Analisemos quando honestamente nos observamos, para nos vermos e sem medo de rejeição, percebemos quantas pessoas nos amam e não nos deixaram, mesmo sabendo de todos os nossos defeitos.
deve, pois, nascer em nosso coração uma profunda gratidão. Agradeçamos por estarmos vivos. Agradeçamos pelas lutas, porque essas lutas são os nossos professores. São os professores que nos estão ensinando o valor da vida. Mas agradecemos também às pessoas, aos nossos pais que nos geraram, mesmo que tenham falhado. Às pessoas que nos cuidaram ou fizeram alguma coisa por nós, mesmo que seja pouco. Foi o que eles sabiam. Foi o melhor que puderam dar. Por isso, então, sejamos gratos a todos eles. Digamos-lhe: obrigado por tudo que você fez por mim. Mas agradeçamos também as coisas simples do dia a dia. Mas, e se nós formos gratos, educados com as pessoas e elas não retribuírem? O que devemos fazer? Sejamos como Jesus. Porque não devemos esperar que as pessoas nos reconheçam. Façamos sabendo que Deus está vendo. Cada atitude nossa. Que Deus está atento a cada minuto do nosso dia. Ele é justo e fiel. Logo, nunca vai deixar passar despercebido uma atitude boa e correta que façamos, mesmo que demore aos nossos olhos para o retorno. Tudo, absolutamente tudo que plantarmos, nós vamos colher. Faremos 3 pequenas citações sobre a gratidão. A primeira de Virgílio. Públio Virgílio Maro foi um poeta romano clássico. 3 grandes obras da literatura latina: as Éculas, as Geórgicas e a Eneida. Este poeta romano clássico afirmou: enquanto os rios correrem para o mar, os montes fizerem sombra aos vales e as estrelas fulgirem no firmamento, deve durar a recordação do benefício recebido na mente do homem reconhecido. A segunda citação é de Antístenes, filósofo grego, discípulo de Sócrates. Ele disse: a gratidão é a memória do coração. E a terceira, de William Shakespeare, considerado o maior escritor do idioma inglês e talvez o mais influente dramaturgo do mundo. É uma frase lindíssima, meus irmãos. A gratidão é o único tesouro dos humildes. A gratidão é o único tesouro dos humildes. E com esta citação terminamos a nossa pequena palestra, agradecendo de coração a vossa atenção. Muito obrigado.